Fala galera, estamos aqui no CT da Barra Funda, o CT do São Paulo Futebol Clube, para mais uma entrevista muito especial. Hoje eu recebo aqui um cara que ele chegou com um pouco de desconfiança e tal, num setor bem disputado, porque ali o sarrafo é bem alto, e ele conseguiu se tornar titular, gente. Tudo isso no período de um ano de altos e baixos, enfim. Sabino é meu convidado de hoje. Sabino, obrigada, viu, por topar falar com a gente. Estou muito feliz de você ter aceitado essa entrevista. Eu que agradeço pelo convite. Vamos falar um pouco aí, né? Bora lá, então. Sabino, antes de qualquer coisa, antes de falar de São Paulo, tem muita coisa pra gente conversar, eu queria saber lá do seu começo, né? O Sabininho, o pequenininho. Como é que era você? Como é que era a sua vida? De onde veio a vontade de jogar futebol e de ser zagueiro? Sempre foi essa posição ou você tinha outra posição de preferência? Conta um pouquinho lá do começo. Então, eu nasci em Brasília, né? Mas com 3 dias eu fui para Bahia e me criei lá, né? Então eu me considero um baiano, me considero um brasiliense, né? Me considero um baiano. E lá começou, cara. Minha família é uma família de esportistas, vamos dizer assim, né? Meu pai foi jogador profissional de futebol, minha mãe jogadora de vôlei, não profissional, mas jogava vôlei, minha irmã jogava handebol. Então minha família sempre foi uma família esportiva, assim, sabe? E comecei esse desejo vendo meu pai, velho. Meu pai jogando, né? Ele já tinha aposentado já do profissional e jogava lá na minha região, né? Lá na Bahia. Como eu estava falando com você antes, ele sempre me levava para os jogos, né? E eu via ele jogando, via as resenhas do mundo da bola. Isso foi gerando em mim uma vontade de jogar. E aí começou. Eu creio que essa vontade já estava desde o ventre da minha mãe, sabe? Uhum. Mas só foi aflorar mesmo assim quando eu fui vendo meu pai, vendo as resenhas e que o mundo do futebol poderia nos dar, né? Eu sempre fui de família humilde assim. Não falo que eu passei necessidade, mas passei muita vontade, né? Então, antes mesmo de entender esse mundo do futebol, eu já via como oportunidade de mudar a vida da minha família, né? Nem tanto do lado profissional, né? Mas do lado de mudança de vida, sabe? E começou assim. E você teve uma reação aí, não era só zagueiro, não era zagueiro desde o começo? Não era. Como é que era? Eu era atacante, no começo, centroavante, né? Lá na minha escolinha, Craque do Futuro, que hoje chama Canarinhos, né? Do professor Joãozinho. E aí eu jogava de atacante. Fazia gol? Fazia uns golzinhos, de vez em quando. E aí, alguns jogos, né, que nós fazíamos lá, amistoso mesmo da cidade, ia faltando um jogador e ele sempre ia me colocando pra baixo. Aí faltou um meia, eu joguei de meia. Aí depois faltou um lateral, ele pediu pra me fazer um lateral. Aí pediu pra fazer o volante. Aí teve uma vez que ele olhou pra mim e falou: Sabino, vai lá de zagueiro lá. Sabino não, o pessoal me conhece lá como Dãozinho, né, na minha cidade. Dãozinho? É. Por que Dãozinho? Por causa do meu bisavô. O meu nome é o nome dele. Uhum. E o pessoal chama ele de Dão. E aí eu chamo de Dãozinho. Uhum. E aí ele falou: Dãozinho, vai lá de zagueiro lá, cara. Eu falei: bora. Só queria jogar, né? Não entendia muito bem esse negócio de posição. E aí fui. E aí ele olhou pra mim, viu eu jogando e falou: cara, você vai ser zagueiro. E aí começou a briga lá em casa, né? Porque minha mãe não queria. Que você fosse zagueiro ou jogador? Zagueiro. Ah. Não, meu filho vai ser atacante. Quem é mais visto assim no futebol é atacante. Meu filho não vai ser zagueiro. E aí começou uma guerra, né? E meu pai, ele sempre foi um cara, como ele entende de futebol, ele sempre foi um cara mais reservado, assim, mais tranquilo nesse sentido, né? E aí ele falou: cara, não vou falar nada agora, mas vou entender o porquê que mudou de posição, né? E aí ele conversou com o Joãozinho para perguntar o que era, e o Joãozinho explicou, né, as características que ele viu no jogo, né? E que eu poderia virar um grande zagueiro. E até engraçado que ele falou: cara, se Dãozinho for atacante, ele pode ser um bom atacante, mas se ele for zagueiro, ele vai ser um excelente zagueiro. E aí comecei, ela falou: não, agora vai ficar. E aí minha mãe: não quero, até que ela foi acostumando e tô aí até hoje. Aí te convenceu? Aí convenceu. Eu nem tanto, né? Porque como eu falei, eu só queria jogar, né? Não importava a posição. Era mais sua mãe? Era mais minha mãe mesmo, que era meio vidrada que eu devia ser atacante. Entendi. Gente, vocês estão vendo que o Sabino agora ele é titular, ele chama atenção, então tá passando caminhão, helicóptero, avião, tá passando tudo aqui no meio dessa entrevista, mas a gente vai seguindo. Enfim, Sabino, e aí eu queria lembrar um pouco agora, então, da sua chegada ao São Paulo, né? Como que foi? Do nada, você tá ali, nenhum contato no São Paulo. Qual foi o primeiro passo? Quem te ligou? Como? Quando? Onde você tava? Do nada não é, né? Não foi do nada? Né? Não foi do nada? Não, eu tava no esporte, né? Eu tinha me lesionado, né? Mais uma vez, a mesma lesão que eu tinha tido em 2017.
E aí o Muricy perguntou pro meu empresário, teve um jogo, né, entre Esportes e Santa Cruz, eu não joguei, que eu tava machucado. E ele perguntou por que eu não tava jogando, né, pro meu empresário. E aí ele falou, cara, ele vai ter que operar, vai ficar algum tempo parado aí. E aí começou, né, esse começo de contato, assim, né. Na realidade, eu tinha tido contato no começo do ano passado, né, entre o empresário. O Muricy também? O Muricy, Então o Muricy, ele era seu fã ali. É um anjo da minha vida, o Muricy. E aí começou, só que não deu certo. E aí quando foi no final do ano passado, pro começo desse, ele falou com o meu empresário, aí eu me recuperei e aí vim pra cá. Aí deu tudo certo. O Muricy, então, foi a ponta firme pra te trazer. Foi, o Muricy foi o cara que, se eu tô aqui hoje é por causa dele, cara. Eu tô aqui por causa dele, acho que ele confiava no meu trabalho, sempre me acompanhava de algum tempo, né, já. E aí ele que começou esse processo e terminou culminando na minha vinda aqui para São Paulo. Legal demais, olha o Wellington Rato ali. Não entendi nada que ele falou. Nem eu. Biro? Cara do cabelo, eu acho. Ah, tá, pode ser. E aí, Sabino, você chega aqui, você falou que você pensava em ser centroavante, né? Se você tivesse sido, já seria tenso a concorrência aqui. Mas aí você chegou também num setor que hoje em dia o sarrafo é alto aqui no São Paulo. Quando você chega aqui e vê o Alan Franco, o Arboleda, Ferrarese, o Beraldo, que tinha acabado de sair, que também colocou o sarrafo lá em cima na torcida, você falou, ferrou, vou ter que correr muito? Ou você falou, cara, eu vou chegar no nível desses caras e vou conseguir a minha vaga? Qual foi o seu sentimento? Assim, é importante para todo mundo saber que eu sempre fui um cara muito confiante, assim, né? E um clube como São Paulo, querendo ou não, o sarrafo sempre vai ser grande, né? Eu creio que quem tá aqui é porque é merecedor, né? Então eu pensava comigo, cara, se eu tô no São Paulo é porque eu mereço, né? Eu não caí aqui de paraquedas, né? Então, se eu tô aqui é porque eu tô muita qualidade. Porém, eu sabia que ia ter uma certa dificuldade, até porque eu cheguei num clube que terminou o ano sendo campeão da Copa do Brasil e ele começou o ano sendo campeão da Supercopa. Então, você chegar num clube vencedor, acabou de ser campeão, é difícil, né? Porque os caras já construíram a sua história aqui, né? Ainda mais um título inédito que foi, né, da Copa do Brasil. Então eu sabia que esse tempo poderia demorar um pouco, assim, né? Mas eu sempre confiei no meu trabalho, sempre acreditei que um dia eu poderia jogar com a camisa de São Paulo, né? E aí chegou no começo, contrato de 3 meses, né? Voltando de lesão, que é uma coisa muito complicada, né? Poxa, eu tava acabando de vir de uma cirurgia muito complicada no pé, a segunda consecutiva, né, que eu tinha tido no mesmo osso. E foi uma situação muito, muito delicada, assim. Foi uma escolha que eu tive que fazer, juntamente com meus familiares e com meus empresários, muito bem pensado, né? Porque era um contrato de risco, né? Contrato de 3 meses. Cheguei pra minha esposa e falei, tem essa situação aqui. E ela sempre foi uma pessoa que me encorajou muito, assim, né? Cara, se chegou essa oportunidade pra você, agarra, velho, vai lá. Eu tô aqui contigo, vou ficar com nossos filhos aqui, te apoiando, te incentivando. E isso foi vamos dizer assim, um gás a mais, sabe? E eu cheguei aqui muito com uma certa desconfiança, né? Você falou no começo com pouca desconfiança. Eu diria que com muita desconfiança, né? De todo mundo, assim, né? Mas como eu falei, eu sempre acreditei, sempre confiei no meu potencial e, poxa, se hoje eu tô vivendo um momento muito especial aqui, é fruto de um trabalho que eu construí não só nesses 3 meses que eu fiquei aqui, mas de toda a minha carreira. E aí esse período, né, que você falou que você tinha acabado de passar por uma lesão, acaba tendo um pouco, talvez, de insegurança você mesmo também, né? De chegar num clube desse tamanho, de não conhecer direito as pessoas, os jogadores, não saber como você vai ser recebido. Como é que foi esse período de adaptação? O que você fez para conseguir alcançar o seu físico melhor novamente, enfim? É difícil, né, cara? Porque, como eu falei, quando você tem um contrato, vamos dizer assim, longo, você tem um certo tempo para se adaptar, para poder... o pessoal começar a te olhar de uma maneira diferente, né? Eu cheguei com um contrato de 3 meses, passei praticamente mais de um mês só me recuperando, né? Fazendo treinos físicos, não tocava na bola, só começava a correr corri que nem um condenado, né? E uma pessoa que foi muito importante para mim, né? Foram 3 pessoas na realidade que foram os preparadores físicos que estavam aqui na época, né? O Caio, do Carpini, que, poxa, foi um cara muito especial na minha vida, e os que estão aqui, o Titon e o Pedro, né? Eles ficavam aqui comigo de manhã à tarde, fiquei morando aqui no CT, né? Literalmente morando. Peguei minhas coisas, trouxe pra cá, ficava no meu quarto. Então eu acordava aqui e dormia aqui, não tinha essa sem vida, né? Eu não tinha praticamente vida, né? Então eu passei praticamente um mês e pouco aí só
correndo, cara, só me preparando, voltando até aquela adaptação, né, de futebol, que eu passei praticamente 4, 5 meses sem encostar na bola, né. Quando você fica uma semana sem jogar, tu já volta meio, imagina 5 meses, né. Então foi um período de bastante treinamento e de bastante calmaria também, né, entendendo o processo que a vida te impõe, assim. Eu sempre fui um cara assim, eu sempre acreditei nos processos que a vida me colocava, né, ao meu caminho, né. Então, ao mesmo tempo que eu estava com pressa de me recuperar rápido, eu sabia que não adiantava de nada, porque eu teria que ter calma para adaptar novamente a corrida, ao jeito de tocar na bola, ao jeito de correr, que é bastante complicado. Mas, enfim, acho que a minha fé é maior do que qualquer coisa. Eu tive esse entendimento. E aí você falou, né, que eu falei que era um pouco, você falou que na verdade era muita desconfiança por parte do lado externo, principalmente, né? O São Paulo confiava em você claramente, senão não te traria, né? E aí, o Sabino Pessoa, como que lidou com isso? Porque os jogadores, as pessoas têm maneiras diferentes, né? Tem jogadores que sentem muito a cobrança e a desconfiança, tem jogador que se fecha, ignora e não lê. Quem que era o Sabino quando você é anunciado com um contrato de 3 meses, que todo mundo se perguntou, como assim e tal? O São Paulo precisava de alguém com um contrato longo. Muita gente comentou naquele momento. Então, assim, quem que foi o Sabino Pessoa? O que sentiu ou o que preferiu ignorar? Cara, eu sempre fui um cara que aceitei os desafios da minha vida, né? Desde quando eu saí da minha cidade com 11 anos de idade, né? E eu particularmente, não vou falar que todos os jogadores, mas eu particularmente, eu sempre olhei essas, vamos dizer, críticas, né? Como uma oportunidade de você ser resiliente, assim, sabe? De você provar, não para as pessoas, mas para você mesmo que você é capaz, né? Às vezes as pessoas falam tantas coisas que você começa a acreditar naquilo, né? Só que aí, como eu falei anteriormente, a minha fé é muito grande. E eu sempre me apeguei muito a Deus, assim. E eu sempre falava para Deus, falei, Deus, eu não sou o que essas pessoas estão falando. Eu não caí aqui de paraquedas, né? E ele sempre foi colocando isso no meu coração. Cara, não importa o que as pessoas acham de você, o que importa é o que eu acho de você. Se você tá aí, é porque eu te quis que você tivesse aí. Então isso me motivava, sabe? Falei, cara, não importa as críticas, eu vou mostrar que esse Sabino vai ser um vencedor, sabe? E isso me motivava, não me entristecia, não me deixava chateado, muito pelo contrário, me motivava mais ainda para poder demonstrar aquilo que eu sei do que eu sou capaz. E aí, Sabino, quando a gente conversava com as pessoas sobre o seu processo e tal, a gente escutava muito, nós jornalistas, né, que o São Paulo reconhecia muito a sua vontade, né, a sua perseverança, a sua vontade de vestir a camisa do São Paulo. De onde veio essa vontade? Por que a camisa do São Paulo? O que você conhecia do São Paulo antes de fato tá por aqui, assim? De onde veio a vontade de, caramba, quero jogar lá um dia? Eu acho que a história do clube fala por si só, né? Eu poderia falar várias coisas, poderia falar que minha mãe é São Paulina, de fato ela é. Ela é? Ela é. Legal. Poderia falar aqui que meu então cunhado... ela ficou feliz. Poderia falar que meu cunhado também, que é casado com minha irmã, é São Paulino, poderia falar que isso me motivou. Mas o que me motivou é a história do São Paulo, a camisa do São Paulo, cara. E muitas pessoas não sabem, também não tem por que elas saberem, mas eu fiz muito esforço para estar aqui. Assim, abri mão de muita coisa, né? Principalmente da parte financeira. Então, pra você ter noção, eu fiquei morando aqui e minha esposa ficou morando em Santos, porque ela é de lá, né? Então, a redução salarial foi muito drástica na minha vida. Então, eu tive que mudar muito algumas coisas que eu tinha como drástica, tipo, mais ou menos. Drástica. Muito, assim, uma porcentagem grande. Não é pouca coisa, sabe? Entendi. E aí, eu abri mão de muita coisa pra estar aqui, sabe? Abri mão mesmo, assim, de fato, E uma pessoa que foi muito importante foi minha esposa, de entender esse processo, de entender que era um sonho, né? Como eu falei, a história do São Paulo, ela fala por si só. A camisa do São Paulo. E, cara, e quando eu entro em campo, vejo que eu tô com aquela camisa, naquele estádio, no Morumbi, uma história tão linda, tão gigante, eu acho que todo esforço que eu faço aqui é mínimo para esse clube. Então, isso que me motivou, isso que me motiva diariamente, isso que me alegra de saber que eu tô num clube gigantesco. Para mim é o maior do Brasil hoje, né? Então, o que me motivou e me motiva diariamente é estar aqui, abrir mão de muitas coisas, justamente a história do São Paulo. A história fala por si só, e quando eu entro aqui vejo um cara tão vencedor como o Muricy, que sempre confiou no meu trabalho, é um motivo de felicidade e de muita emoção, sabe?
E aí, falando dos jogadores, sabe, nesse período que você ainda não estava jogando, que você estava ainda se adaptando fisicamente e tudo mais, de que maneira o grupo do São Paulo, aí falando de jogadores, fazia você se sentir parte do grupo? Porque você falou que eles estavam lá treinando e você estava correndo igual um condenado, como você falou. Como que rolava essa comunicação, essa sintonia, né? Pra você se sentir parte do time também, mesmo que você não estivesse jogando. Tinha alguém que te apoiou, algum jogador que conversou com você? Olha, esse grupo aqui é muito bom, né, cara? E quando eu cheguei aqui, foi engraçado que eu tava tomando café ali, daí chegou o Caleri. Agora você vai ter que fazer 2 gols a favor agora. Que ano passado eu fiz 2 gols com isso, com a camisa do esporte. Né? Ele guardou. Guardou. E aí o elenco de São Paulo sempre foi muito de acolher, sabe? E eles foram fenomenais, assim, cara. Todo o grupo, sem exceção, assim. Mas se eu fosse colocar jogadores específicos, assim, que me ajudou muito, assim, foi o Nestor, o Wellington, o Rafinha e o Luiz Gustavo. Esses caras foram sensacionais na minha vida, assim, de justamente isso, né? De entender o processo, assim, que eu tava passando, de, poxa, passei um tempo sem jogar, né? E o Luiz sempre falava, cara, faz o seu trabalho, faz o seu melhor, né? Faz o que tá ao seu alcance. E o resto, irmão, o resto é resto, sabe? E eles foram essenciais, assim. Eu sempre olhava a história do Nestor como inspiração. Eu sempre falo isso nas entrevistas, né? Que é um cara que se superou aqui no São Paulo, né? E ano passado fez o gol, talvez, um dos mais importantes da história do clube, né? Como eu falei, um título inédito. Então eles foram essenciais, assim, né? Nesse processo que eu tava passando, assim. Mas o grupo todo, sem exceção, assim, foi bastante importante para mim. E aí, acabando essa parte ainda de só correr e só se esforçar e tal, começou a vir um momento de você, de fato, começar a receber chances, né? Como é que foi esse período, entrando nos jogos, enfim, até que de repente você é titular, inclusive colocando o Arboleda no banco, que obviamente num clube isso é comum, né? Um joga, outro não. Ele estava com dores, enfim, mas você substituiu ali como titular agora um dos maiores caras desse elenco, né? Como é que foi o período de começar a receber essa chance e chegar nesse patamar hoje, com muita confiança do torcedor? Teve 3 etapas, assim, no São Paulo, assim, comigo, né? A primeira etapa foi que eu falei desse processo de adaptação, né, de 1 mês e meio aí só correndo. Aí teve outro momento, assim, que foi bastante importante, assim, que foi o momento de eu não ter oportunidade, né. Eu passei um tempão sem ter oportunidade. Joguei, se eu não me engano, 25 minutos contra o Águia de Marabá. Como que é ter motivação nessa hora? É difícil, né? Como eu falei, a motivação ela vem por si só, internamente, sabe? Eu ia para os jogos, não entrava, fiquei praticamente uns 2, 3 meses sem jogar. Né, as pessoas, os jogadores foram importantes, como eu falei, o Luiz, o Nestor, o Wellington, né, o Rafinha, e todos, assim, de entender o processo, mas, acima de tudo, a minha confiança em Deus de saber que eu estava fazendo o meu melhor, sabe? E eu aprendi uma coisa lá no esporte com a psicóloga lá, a doutora Rô, que ela sempre falava para nós, foca no que está ao seu controle. O que está ao seu controle você pode controlar, mas o que não está você não pode fazer nada. Então era isso que eu tinha em mente, assim, sabe? Focar no que eu poderia, do que estaria ao meu alcance. Quero o quê? Treinar bastante. Lógico que eu não chegava aqui todos os dias sorrindo, né? Porque até você achar confiança nesse período de você não joga e de você não ter oportunidade é difícil. Mas todos os dias eu chegava aqui, ia pro meu cantinho no banco de reserva, fazia minha oração, falava, Deus, me sustenta, me dê ânimo, me dê confiança, me dê alegria, para poder suportar esse processo, né? E na palavra de Deus, na Eclesiastes 3, fala que tudo tem um tempo, que tudo tem um tempo, né? Há tempo para todas as coisas, né? E eu entendi esse tempo na minha vida. Né? E aí, quando chegou o Atlético Goianiense, quando o professor falou que ia jogar, eu falei, cara, essa é a chance da minha vida, não posso dar brecha, não posso falhar, eu tenho que dar o meu melhor. E aí começou, cara, com o Atlético Goianiense, depois contra o Vitória, aí só foi indo, até chegar nesse momento muito especial, assim, na minha vida. Creio que não tem titular e reserva, acho que tem jogadores que o professor escolhe ali, que vai dar o seu melhor. E você falou do Arboleda aqui é um símbolo do São Paulo, né, até pelo tempo de casa que ele tá aqui, é um cara que eu tenho bastante proximidade, assim, né, e é um cara que, poxa, sempre também me incentivou, me encorajou, né, e, cara, primeiro é uma responsabilidade muito grande você tá jogando, sendo que tá lá no banco com a Arboleda, né, caraca, né, mas como eu falei, não tem titular e reserva, tem jogadores que estão aqui prontos para desempenhar um bom futebol,
E aí quem escolhe é o professor, né? E você conversou com ele? No jogo Eu que converso você... sempre, cara, com ele. Mas nesse sempre. jogo em si, quando você soube que você ia jogar e ele não, vocês conversaram ou não? Não tem uma conversa específica, não, né? Mas no banco aí na hora, quando vai entrar no jogo, pô, sabe. Principalmente sabe, né? Vamos lá, joga bem e tal, mas nada específico nesse sentido. Né? Acho que todo mundo entende, assim, não tem nenhuma vaidade nesse sentido, sabe? Todo mundo entende o momento de cada um, né? Se o professor escolheu eu entrar jogando, cara, acho não, ele e todos os outros respeitam, como também eu respeitava todo mundo quando eu não estava jogando. Então, acho que isso é normal no futebol. E aí, Sabina, você começa a receber esses minutos, como você falou, e o torcedor começa a gostar muito de te ver jogar, porque você tem uma saída de bola muito boa. Às vezes você vai pra cima, você surpreende o adversário, né? De onde veio isso? Agora que você falou que você queria ser centroavante, fiquei sabendo que você gosta também de ir lá pra frente. Vem daí? De onde que vem esse Sabino corajoso que do nada fala, não vou chutar pra ninguém, eu vou me enfiar aqui no meio do campo mesmo? Assim, na minha carreira, assim, eu peguei pessoas importantes, assim, né? Começou na base do Santos com o Marcos Soares, que hoje está na Arábia Saudita, na seleção sub-17 deles, sub-20. Ele começou a mudar o meu jogo, assim, não tinha um jogo curto, eu tinha mais jogo longo, de lançamento, de bolas longas, assim. E ele chegou com muito trabalho de passe, e aí começou. E aí quando eu fui pro Coritiba, eu peguei treinadores muito bons, assim, mas o Humberto Lousa e o Moza foi que começou essa mudança, assim, essa coragem de poder ir para, como você falou, ir para cima dos jogadores, né? Eu acho o máximo de ver. Com a boa saída de bola, assim, foi o Humberto Lousa que me encorajou, assim, o Moza também, né? Que tá no Mirassol agora. Então esses caras foram fundamentais para minha mudança de jogo, assim, né? Então, se fosse responder de onde surgiu, foi dessas pessoas, desses treinadores que mudaram o meu estilo de jogo. Eu adoro ver. Eu te perguntei por isso, porque eu já vi em vários momentos eu achava que você ia passar a bola e você falava, eu vou eu mesmo, né? Você consegue levar perigo de fato. Você acha hoje, Sabino, que a defesa é o melhor setor de São Paulo? Acho que nós temos uma defesa muito consolidada, sabe? Tem bons jogadores assim. Poxa, o Alan tá fazendo um ano espetacular, o Arboleda também tá fazendo muito bom. E sempre que tem oportunidade, o Juan entra também, vai bem, o Ferrarese. Então eu acho que é uma posição que o São Paulo é muito agraciado, vamos dizer assim, porque tem bastante pessoas, bastante jogadores de qualidade que estão desempenhando bom futebol. E aí você falou que não tem titular e reserva, mas acho que hoje em dia o torcedor fica muito ali entre você, Alan Franco e Arboleda, sempre os três. Será que daqui a pouco chega a hora do Zubeldia escolher jogar com 3 zagueiros de uma vez, para os 3 melhores estarem em campo como titular de vez? Pô, aí é com o Zubeldia, né? Acho que nossa função é só treinar bastante, né? E obviamente todo mundo quer jogar, né? Mas essa é a opção do treinador. Acho que ele tem boas peças para colocar, independente de quem seja. E para vocês é indiferente se ele muda de um jogo para o outro? Um jogo 3 zagueiros, outro uma linha de 4 defensiva. Para vocês que estão ali, é indiferente ou às vezes é ruim ficar mudando de um jogo para o outro? Não vou dizer ruim, mas tem que ter uma certa adaptação, né? Você tem que se adaptar muito rápido, né? De uma mudança de esquema, né? Não é fácil você estar jogando uma linha de 4 e depois jogar numa linha de 3. Só que o que facilita isso são a qualidade dos jogadores, né? Acho que isso, poxa, podemos ver aí contra o Cruzeiro mesmo, nós fizemos um jogo espetacular e foi com 3 zagueiros, né? Então, como eu falei, tem peças para qualquer tipo de esquema, assim. E aí vai dele escolher o que ele acha melhor. E aproveitando que a gente está falando de Zubeldia, né? Como que é o trabalho dia a dia com o Zubeldia? O Zubeldia que chega muito em alta no São Paulo, aí acaba perdendo as Copas, né? E aí o torcedor fica um pouco desconfiado, só que passa a impressão que os jogadores estiveram fechados com ele quando existiu um certo questionamento. Acho que agora já está estável de novo, a gente pode se dizer. Como que é o trabalho, o dia a dia com o Zubeldia? Muita gente fala que ele é um cara diferente, que ele entende muito onde ele tá. Conta pra gente se é verdade ou não. O Zubeldia é isso aí que vocês veem no jogo. É a mesma coisa. Fica correndo também. Tem vezes que ele dá carrinho aqui no treino aqui. Então ele é isso, ele vive o futebol de maneira muito intensa, assim, né? E é um cara, um treinador muito bom, assim, cara. Não é à toa que ele foi campeão da Sul-Americana, se não me engano, ano passado, né? Acho que a desconfiança é normal no mundo do futebol, ainda mais quando você não é o vencedor, né? Não sai vencedor, como você falou, saímos das Copas, né? Mas isso é o futebol, né, cara? Nós pegamos um time muito qualificado, que era o Botafogo, infelizmente saímos nos pênaltis, mas eu acho que o Zubeldia é um excelente treinador,
creio que ele vai ficar pro ano que vem aí, né? E torço para isso, porque é um cara que é um cara muito abençoado no sentido de dar confiança para os jogadores, né? De entender o momento de cada um, né? Cara, é um cara sensacional, assim. Ele tem algum tipo de treinamento diferente para vocês da defesa? Alguma coisa diferente do que você já viu em outros clubes? Não, treinamentos, acho que cada um tem um seu, né? Falar assim, diferente, não tem não, diferente não. Mas é um cara que passa treinos muito bons, assim, né? E não é à toa que nós fizemos jogos muito bons, assim. Acho que é muito difícil você sair de um treinador para ir pro outro e no jogo seguinte você ser um jogo muito bom, né? E ele foi o contrário disso, né? Ele tava saindo do Carpini, o jogo contra o Equador, contra o Barcelona de lá do Equador, foi um jogo, cara, Perfeito. Uma mudança muito drástica, assim. E uma sequência, né? Exatamente. Então isso mostra a qualidade do treinador, né? Mas, enfim, como eu falei, eu torço para ele ficar. É um cara muito, muito bacana, um cara muito bom. É isso. E do grupo do São Paulo, como é que é? Eu te perguntei do grupo lá quando você não jogava, né? Mas e o grupo no dia a dia, enfim? O quanto que a relação de vocês ajudou a manter a cabeça no lugar, né? A gente escutando alguns relatos de bastidores, principalmente quando o São Paulo é eliminado da Libertadores, né? Que o grupo se fechou ali no vestiário e algumas pessoas pediram palavra. Como que é esse grupo e como que a união dele, se existe, isso você pode falar, isso que eu sei, mas não tô lá para ver, ajuda o São Paulo a se manter bem e estável nessa reta final? Esse grupo é muito bom, cara. Esse grupo é um grupo sensacional, assim, né? Os momentos mais difíceis que nós passamos, né? Com as eliminações das Copas, assim, o grupo entendeu esse processo, entendeu esse momento de dor, assim, mas no dia seguinte tava ali para treinar. Tem líderes muito importantes, assim, que sempre colocam a palavra no grupo, né? De esperança, de confiança. Poxa, o Rafinha, o Luiz, o Lucas, né? Cara, o que passou. Agora temos o objetivo para frente, que é classificar o São Paulo para a Libertadores na fase de grupo direto. Então, isso que tem que nos motivar. Então, essa sempre foi a nossa conversa, assim, né? E o grupo, como eu falei, o grupo entende os processos que o futebol impõe, né? Nem sempre você vai ser vencedor, né? Mas quando você não sair vencedor, haverá um dia na frente que você tem que dar o seu marco, você tem que se esforçar. E é isso, e o grupo entende isso, o grupo é muito bom, cara. Resenha infinita. E como que foi ali a gente já tá caminhando pro final, sabendo? Já vou te liberar, você tá cansado de fazer exame, né? Como que foi, falando de grupo, o apoio que vocês deram ao Calleri e o Nestor, né? Acho que o Lucas, ele também acaba sendo alvo de certa maneira, mas menos do que o Calleri e o Nestor, porque acabou que o São Paulo levou para os pênaltis aquele jogo, né? E passa a impressão de fora que eles sentiram muito, né? O Calleri, inclusive, vive uma fase difícil desde então. Como que foi a conversa do grupo com esses dois atletas? É normal, velho. As pessoas, muitas pessoas de fora, né, tentam achar um culpado, assim, né? Mas não tem nenhum culpado, cara. Acho que só erra o pênalti quem tá ali com confiança para bater, né? Poxa, se eles tiverem felicidade de errar, mas eles tiveram a confiança de representar o São Paulo da melhor maneira possível. Ninguém queria errar, ninguém queria sair derrotado ali, né? Mas, enfim, os melhores já erraram, né? O que nós vamos falar com o Nestor, que ano passado estava fazendo gol de título, o Calleri, que, poxa, não precisa nem comentar da história dele com o São Paulo. Dos gols e ele que faz o gol, inclusive, que leva para os pênaltis. Não tem o que falar, cara, sabe? Acontece, faz parte do futebol. Às vezes você acerta, você erra. Já errei pênalti, já fiz, né? Mas como eu falei, no outro dia tem treino, no outro dia tem cobrança também, no outro dia você tem que melhorar aquilo que você falhou. Então isso acontece, faz parte. Não teve uma conversa específica, não, até porque não precisa você ter uma conversa específica com esses caras, né? Caras vencedores, né? Não teve muita conversa específica, mas e até porque ele sabe da confiança que nós passamos para ele, como um grupo, assim. Como eu falei, o nosso grupo é muito resenha, assim, cara. Então, abraçamos da melhor maneira possível, assim, mas não teve uma conversa específica sobre o pênalti perdido. A conversa foi que, infelizmente, nós saímos e que tinha um campeonato brasileiro pela frente. E aí, Sabino, falando agora de futuro, né, de temporada que vem, pra gente encerrar, como que tá a ansiedade para conseguir essa vaga na Libertadores? E, inclusive, já que a gente tá falando de eliminação, o São Paulo, ele é campeão da Copa do Brasil, e quando a gente vê as imagens de bastidores,
Perder o título da Sul-Americana no ano anterior pesou muito na conquista da Copa no ano seguinte, né? Era muita gente falando nos bastidores para lembrar daquele momento, para não viver de novo. Você acha que talvez o elenco de 2025, pelo menos os que ficarem por aqui, vão chegar ainda mais motivados por conta da frustração que foi esse ano perdendo a Libertadores, que o que a gente recebe de informação é que o São Paulo acreditava muito que podia ser campeão. Então deve ter doído tanto quanto aquele jogo contra o Independiente Del Valle. Você acha que esse grupo chega com essa motivação a mais para buscar e para corrigir os erros da temporada que vem? Eu acho que sim, até pelos jogos que nós fizemos, né? Nós fizemos aí contra o Atlético Mineiro, um jogo no Morumbi muito bom nosso, assim, né? Fizemos o segundo tempo lá contra o Botafogo, bom também, poderia ter saído lá de um resultado melhor, né? Cara, e ano que vem, acho que nossa preocupação é esse ano, né? De colocar o São Paulo novamente na fase de gol de Libertadores direto. Eu acho que isso eleva o nível do clube mais ainda, né? Você todos os anos jogar Libertadores, jogar campeonatos importantes, né? Brigar por coisas importantes também. Eu acho que isso motiva. Então, a nossa motivação é essa. Primeiro, colocar o São Paulo novamente na fase de grupo de Libertadores. E ano que vem aí tem muito tempo pela frente ainda. Né? Tudo depende desse ano, né? Ano que vem depende desse ano. Então, fazer um bom final de ano, né? Acho que o jogo mais importante é sempre o próximo, né? O nosso é contra o Bragantino. Então, fazer um bom jogo para poder continuar pontuando. E, se Deus quiser, colocar o São Paulo direto na fase de grupo de Libertadores. E aí, ano que vem, nós conversamos melhor. A gente volta aqui de novo para te fazer a mesma pergunta, então. Mas então, se o Beldia precisar nessa reta final, depois que você me contou, você joga lá na frente do centroavante, que era o que você queria no começo da sua carreira. Deixa o pessoal lá, eu vou na minha posiçãozinha ali, já fiz uma posição que... Parabéns para todos os laterais aí, pô, corre pra caramba, mas deixa eu você prefere a zaga, né? Deixa eu quietinho. E centroavante também passou essa fase. Não, deixa lá o... Mas dá pra deixar um golzinho de vez em quando. Tô querendo, né? Tá em falta. Boa. Obrigada, viu, Sabino? Por receber a gente. Prazer imenso e boa sorte aí no restante da temporada. E no ano que vem, tá marcado, então em janeiro a gente vem aqui perguntar pro Sabino do ano que vem.